provável escalação do Flamengo, tá, galera? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Gerson e o Everton Araújo, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Cara, eu não consigo, é absurdo eu conseguir aceitar de que ele não vai iniciar a partida com o Pedro. É simplesmente um absurdo e ele tá fazendo igual o Tite ano passado. Ano passado eu apontei isso. A gente teve, ano passado, em 10 dias, tá? Em 10 dias, no recorte, o Pedro jogou 45 minutos. Pedro não estava lesionado, 45 minutos, que foi justamente num jogo, num Flamengo e Palmeiras, que ele começou com o Carlinhos como titular. E aí ele botou. Aí o Carlinhos foi tão mal que o Carlinhos não viu a cor da bola, que no segundo tempo ele foi e colocou o Pedro. E o Pedro jogou aqueles 45 minutos. Em 10 dias, o Pedro jogou 45 minutos. Aí amanhã nós temos uma final. Amanhã o jogo é uma final. O jogo é uma final. Ele não vai começar com o Pedro mais uma vez. Não vai começar com o Pedro mais uma vez, né? Para mim é um absurdo. A única coisa que eu questiono, o Pablo vai falar daqui a pouco, né, do Wesley, que não tá, De La Cruz e tal, dos problemas. Talvez ali Cebolinha, né, beleza, Cebolinha fez gol no último jogo, mas assim, para mim, em termos de desempenho... Mas tem chance de ser o Michael, tá? Ainda não tá definido não, se vai ser o Cebolinha ou o Michael. Fica essa dúvida, né, porque, cara, dos três, vamos lá, dos três, mesmo com o Bruno Henrique vivendo essa fase ruim, para mim o melhor ali, considerando que os três estão em baixa, Michael, Cebolinha e Bruno Henrique, a galera aqui não vai dizer, não, mas Cebolinha fez o gol no último, desculpa, gente. Foi contra o Botafogo da Paraíba, né? Então a gente tem que esperar, eu quero uma sequência aí do Cebolinha. Cebolinha, inclusive, não vou lembrar agora exatamente, não sei se foi contra o Corinthians, ele tinha participado, contra o Grêmio, ele participa do segundo gol do Flamengo, então assim, isso não quer dizer também que o cara tá tendo atuações regulares, né? Teve participações importantes, assim como o Michael também participou de gols em outros jogos, mas ninguém vai dizer que o Michael está tendo um bom desempenho por conta disso. Era melhor ele colocar o Bruno Henrique para jogar ali, inclusive como segundo homem, que poderia ajudar nessa recomposição defensiva, e deixar o Pedro como titular, cara. Então, assim, para mim é inaceitável, inaceitável. E amanhã já vou abrir o pré-jogo, espero que Simon Ledo esteja amanhã, porque para Simon Ledo criticar o Felipe Luiz é ingratidão, largando o aço no Felipe Luiz e com todo respeito, ele tá numa posição que, cara, de crítica, assim como jogador, Bruno Henrique, para mim, ídolo, um dos caras que tá numa prateleira que, meu irmão, poucos jogadores vão alcançar na nossa história. Poucos jogadores que virão pro Flamengo vão alcançar o que o Bruno Henrique alcançou. Mas isso não quer dizer que eu não vou criticar o Bruno Henrique quando ele estiver mal, cara. Então, assim, temos que separar. A mesma coisa o Felipe Luiz, né? Talvez junto com a Tirson ali, um dos grandes laterais que eu vi jogar no Flamengo. Eu não vi... quando eu vi o Júnior jogar, o Júnior já não jogava de lateral. Não vi, né? Então, assim, os que eu vi, assim, era, porra, a Tirson, né? Juan, o Felipe Luiz... Mas isso não vai impedir de eu criticar, principalmente o treinador. Então, assim, simplesmente inaceitável. Mas fala aí, Pablo, antes de você comentar diretamente a escalação, você pode passar para a gente aqui por que a gente está indo de Varela amanhã, por que o meio-campo vai ser, pode vir a ser Gerson e Everton Araújo. O Flamengo ele tem ao total 6 desfalques, né, para essa partida. O Wesley, que é o único desfalque ali por não estar lesionado, que está suspenso por conta de terceiro cartão amarelo, e o Gerson retorna. Então a gente tem aí fora Alan, Eric Pulgar, Gonzalo Plata, que está sendo aí talvez um dos destaques desse ataque aí junto com o Luiz Araújo, que também estava mantendo numa média boa, também está de fora, e o De La Cruz, né? E o Vinha, que está se recuperando, tem chances, né, de até se relacionado contra o Deportivo Táchira. O Flamengo está avaliando a situação aí do lateral uruguaio, que também vai ser um bom retorno, apesar que eu acho que é a menor das nossas preocupações ali a lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas voltou a jogar relativamente bem, o Alexandro numa excelente fase, né, e então a gente de fato tem esses 6 desfalques para o duelo amanhã. E como eu bem disse, né, ainda não está certo, talvez o Michael pinte como titular no lugar do Cebolinha, mas eu também vou nessa lógica sua. Eu acho que é um momento de críticas, sim, tanto para o Bruno Henrique quanto para o Felipe Luiz, porque se essas peças não estão funcionando, por que não alterar?
o Tite fez até bons jogos com o Luiz Araújo jogando pela direita, o Gerson pela esquerda e o Pedro de ataque. Né? Então por que não alterar, já que mantém o Gerson na ponta, coloca algum garoto da base ali, o Pablo Lúcio, alguém ali para poder fazer esse papel de meio campo. Enfim, acho que falta repertório. Eu sei que a gente tem desfalques importantes, mas falta repertório. E a gente até tá tendo sorte, né? O Varela começou a jogar muito bem. Eu sou um dos maiores críticos do Varela. Para mim não renovava, tá? Até uma das minhas primeiras lives com o Simon aqui no Coluna, no início do ano, eu falei que para mim era desesperador você ter o Varela pro Super Mundial. E hoje já não vejo tão assim. Tá bem, conseguiu se recuperar bem. Mas uma loucura para mim, e que o Felipe Luiz também mantém, é o Danilo. Tipo, no banco e o Léo Pereira titular. São níveis completamente diferentes. Mas ainda assim a maior insanidade é o Pedro reserva. E citando, novamente, eu tava naquele jogo da Libertadores que ele sacou o Pedro. Né? Muita gente estava desconfiada e depois bateram palma porque deu certo. Mas o certo foi um gol de escanteio e um gol de bola rebatida. Não dá para você pensar jogar de modo reativo, só para ter velocidade no ataque. Não dá, acho que o Flamengo pode ganhar amanhã, de fato, mais uma vez, mas eu sempre falo isso, acho que eu espero que não aconteça, mas se ele não melhorar essa gestão, uma hora essa bomba vai acabar explodindo. E a gente sabe que acaba sobrando pro treinador. O BAP já anteriormente mostrou, antes da eleição, uma preferência por Jorge Jesus, né? Você sabe, Tulião, que ele sempre falava que o sonho dele era o Jorge Jesus no retorno e só acabou ficando com o Felipe Luiz por conta de análise interna ali, juntamente com o Boto. Porque se dependesse dele, ele viria com o Jorge Jesus. Então, e o Jorge Jesus livre no mercado vai ser uma sombra. Mas amanhã é jogo que o Flamengo não pode pensar em derrota e não dá para você priorizar parte física, né? A técnica tem que sobrepor a isso, tem que sobrepor a qualquer... É claro, tu não vai colocar um jogador mal fisicamente, um jogador como o Gabigol tava, por exemplo, que não conseguia nem correr, nem dominar uma bola. Mas não é a situação do Pedro. O Pedro chegou fazendo gol, retornando, sendo vice-artilheiro do Flamengo já do Brasileirão em 3 partidas. Então tem algumas paradas que ele precisa explicar. Infelizmente ele só vai explicar quando talvez der errado. Porque quando estiver dando certo, o Flamengo ganhando, Bruno Henrique sem tocar na bola, mas ajudando a recomposição que ele quer, ele não vai comentar, ele vai meio que se fazer de doido, isso eu tenho certeza. Porque a análise geralmente é em cima do resultado. Então, assim, venceu, tá tudo bem, tá maravilhoso. Aí perde, aí as pessoas querem olhar. Eu apontei isso contra a LDU. Os 2 gols que a gente fez contra a LDU, lógico, mérito, porra, não tô aqui desmerecendo. Bola parada, origem de bola parada. Então, assim, não foram jogadas com a nossa característica, que é o quê? Um time com a posse de bola, construindo o gol. Porra, não tô aqui, por favor, desmerecendo a bola parada. É importante você ter uma boa bola parada, né? Mas o que o Pablo apontou é correto. Se não tem essas 2 bolas paradas aí, a gente não tivesse feito esses gols, como é que seria? E uma coisa que não entra na minha cabeça, vamos lá, pegando o retorno do Pedro. Ele sacou o Pedro num jogo que a gente nem esperava que talvez ele fosse colocar o Pedro, naquele jogo contra o Central Córdoba, que aí o Flamengo perdeu com o Central Córdoba, botou o Pedro para jogar 16 minutos. Aí ele deixou o Pedro de fora na partida contra o Grêmio, aí o Pedro vem, jogou 33 minutos contra o Juventude, né? Fez 2 gols, inclusive, nesse jogo. Jogou 21 contra o Vasco, naquele empate em 0x0. Jogou 31, né, naquele empate com a LDU em Quito. Aí ele joga 80 minutos contra o Corinthians, marca 2 gols, né, no jogo, dá assistência e tal. Joga 67 minutos contra o Cruzeiro, na derrota para o Cruzeiro. Joga 45 contra o Córdoba, no empate 1x1. Aí ele joga 9 minutos contra o Bahia. 33 minutos contra a LDU, né? Que ele também começa fora, ele bota o Bruno Henrique, né? De início ali, foi uma coisa, aí como você colocou, como venceu, cessou. Aí ele jogou 61 minutos contra o Botafogo e depois joga 90 contra o Botafogo da Paraíba e pode ser que ele não entre amanhã como titular. Então, assim, você tem um controle de carga aqui, né? Porque você vê que tem jogos que não tem nenhum equilíbrio, né? Pô, ele joga 80 minutos contra o Corinthians, depois 67 contra o Cruzeiro, aí
joga 45 no jogo, 9 no outro, não tem nenhum equilíbrio. Aí joga 90, aí o cara fica de fora pro treinador dizer que, não, mas temos aqui... Cara, assim, desculpa, pra mim é absurdo. E o Pedro deixou muito claro lá na zona mista. Tipo, é decisão do treinador técnica. A grande verdade é essa.